explicação. Vale a pena. Ele trabalhou na roça, vendeu verdura na rua, foi empacotador no comércio e contínuo de banco. Mas, com muita luta e aprendizado, fez sucesso no ramo empresarial, comprando e vendendo ouro. Ao lado dos irmãos, lidera a empresa Ouro Minas, referência no setor de ouro e no câmbio de moedas. O Arena Livre tem o prazer em receber o empresário Juarez Filho para falar sobre a tragédia de Brumadinho, a importância da mineração para o país e por que o setor precisa se reinventar e, com isso, evitar futuros desastres ambientais. Comigo na bancada, o deputado Bruno Caetano, do PSDB. Muito obrigado, bem-vindo, deputado Bruno Caetano. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui na bancada do Em Discussão Arena Livre. Muito bem-vindo, doutor Juarez. É um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço. Em participação previamente gravada, o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, que é primeiro secretário da mesa diretora. Antes de mais nada, abalado o país com a tragédia de Brumadinho e 3 anos antes, com a tragédia em Mariana, que também ceifou vidas, à época 19, agora mais de 150 pessoas, fora as desaparecidas. O que falar de um setor que impacta tanto a vida do brasileiro, seja na geração de divisas, seja também no emprego, na renda das cidades, porque o setor, de alguma maneira, precisa ser reinventado, como o senhor disse num artigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Jorge, Bruno. De fato, precisa ser reinventado. Na verdade, a questão mineral no Brasil ocupa 0,5% do espaço na mineração. Então, não é grande espaço. Sim. Então, o que precisa ser reinventado com novas tecnologias, novas condições. E conforme nós havíamos conversado um pouco atrás, o Brasil é como se fosse um entranhado de água, como se fosse veias. Sim. O Brasil ele é um país úmido, é um país que esse tipo de barragem, eu acho que é muito mal-vinda no Brasil, porque o Brasil é um país muito fértil, inclusive sua terra. Sim, sim. Deputado Bruno Caetano, sua primeira participação. Depois a gente vai falar também de uma história de sucesso aqui, empresarial, e o deputado que esteve à frente do Sebrae São Paulo, né, por muitos anos aqui, pode falar também de cadeira de boas práticas. Mas a sua primeira pergunta, sua primeira intervenção. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, Jorge, cumprimentar o Juarez, todo mundo que está nos assistindo pela TV Assembleia. Dizer que é um assunto da maior relevância, da maior atualidade. Já concordo inicialmente com o nosso convidado aqui. Aliás, hoje há uma série de reportagens nos jornais dizendo exatamente que as barragens aqui não deveriam ser construídas a montante, né? Um país extremamente úmido, né, com potencial hídrico enorme, mas isso também deve gerar uma série de preocupações para aqueles que têm a responsabilidade de construir essas barragens. Mas eu queria, nessa primeira intervenção, perguntar ao Juarez como é que ele enxerga a legislação hoje no Brasil e a relação com o poder público, sobretudo no setor da mineração e no setor de ouro. Bom, o setor da mineração era acompanhado pelo DNPM e hoje tem a Agência Nacional de Mineração. Espero que venha a melhorar, inclusive as verbas que se destinavam ao DNPM parece que foram criadas de uma forma diferente para que a Agência Nacional tenha mais condições para fazer suas fiscalizações, acompanhar os projetos ou coisa parecida. O setor, de fato, ele sofria muito, com poucas pessoas, com dificuldades. Você vê há pouco tempo atrás, para se conseguir um agente para ficar lá no centro do Pará, em Itaituba, do DNPM, foi muito trabalho para se conseguir isso. Então, ele não tem como fiscalizar, não tem como dar o apoio para tudo isso. Só um exemplo, no Pará, tem cerca de 10 mil processos de permissões de lavras que estão parados, que não tem como andar. E o que essas pessoas... Falta de agilidade do poder público? De agilidade do poder público. Em fazer as autorizações, os licenciamentos? Exatamente. O que essas pessoas acabam fazendo? Acabam fazendo um serviço por conta. Claro. Para poder trabalhar. Então, acredito que agora, com a Agência Nacional de Mineração, tive conversando há uns tempos atrás com chamo ele de Bica, que é o diretor-geral do DNPM, agora da Agência de Mineração, eu acho que vai melhorar e muito esse setor. Inclusive, o CEFEM está arrecadando já esse ano
praticamente mais que o dobro do que o ano passado. Claro. Se o Jorge me Deputado, permitir, eu também queria a sua apreciação, vou até provocar o deputado aqui, porque ele trouxe esse assunto à baila, trouxe à tribuna exatamente o que eu dessa ia Casa falar. de Leis, inclusive com um artigo falando da tragédia de Santa Maria a Brumadinho. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso e comentasse, inclusive, eu queria deputado. colocar a minha opinião sobre o assunto e queria ouvir a opinião do nosso convidado, do Juarez, a respeito. O que a gente observa no Brasil, na minha visão, é um excesso de leis, né? E um excesso de normativas, né? A gente vive uma espécie de inflação legislativa, de um lado. De outro, o poder público não costuma separar os empreendimentos pelo grau de risco, né? Então, o Jorge aqui estava fazendo uma referência de um pronunciamento meu e de um artigo que escrevi. Fui pesquisar em Minas Gerais. Por exemplo, uma senhora que queira abrir um salão de beleza em Minas Gerais, ela precisa ter uma licença ambiental, né? E na minha visão, ao poder público tratar da mesma forma um salão de beleza e uma barragem de rejeito, faz com que a fiscalização não seja feita de forma adequada em nenhum dos casos, né? Quando que o ideal, na minha visão, seria a gente desburocratizar ao máximo a legislação e, inclusive, concedendo as licenças de maneira automática aos empreendimentos de pequeno porte, para que sobre fôlego para o poder público, para o Estado, fazer a fiscalização e as autorizações com o rigor necessário nos empreendimentos que causam risco à população, como é o caso das barragens de Brumadinho ou de Mariana. E ao contrário do que se imagina, no momento de pós-tragédia, o que a gente não precisa são de novas leis. Nós precisamos de uma nova postura, de uma nova visão. Eu queria ouvir a sua opinião, Juarez, sobre isso. Não, eu concordo plenamente. É um excesso de leis que acaba dificultando, virando um novelo de lã, tanto na mineração quanto na agricultura. Na agricultura também. Você vê um exemplo nessa questão de burocracia. No estado do Amapá, é um estado produtivo, Sim. Mas para você se conseguir um plantio no cerrado lá é muito complicado. E na questão da mineração, a burocracia ela acaba virando esse novelo de lã, dificultando a pessoa que quer fazer o empreendimento dele. Leva muitos anos, tem pessoas que levam 8 anos para ter uma licença, e quando chega a licença, ele está praticamente descapitalizado, já gastou dinheiro com todos os processos, e ficou praticamente inviável o projeto dele. Então, eu acho que a sua ideia de desburocratizar isso é extremamente importante e dá para desburocratizar. Claro. E é possível também delegar, é importante que se diga, porque o país é continental. Ou seja, a agência que tem todo o espectro do país, tem poucos agentes, vistores ou pessoas que possam fazer isso. Pode delegar para os estados, pode delegar para os municípios. Há essa competência, essa delegação ou não? É difícil? Na verdade, hoje eles colocam a SEMA do estado e muitas vezes faz um acordo com o município. Meio ambiente. A SEMA do meio ambiente com o município. A Secretaria de Meio Ambiente do município. Eles fazem essa parceria. Porque na hora da tragédia que a gente pergunta por que não fiscalizou? Não, e aí começa o jogo de empurra, Jorge, né? Porque aí fica, não, mas a lei é federal, mas o órgão que fez o licenciamento foi o estadual, Sim. Mas o município também tem a sua responsabilidade, né? O que a gente precisa fazer, na minha visão, é dar um passo para trás, simplificar, tornar a legislação mais objetiva, mais clara, até para ganhar a população como fiscal, né? Quando você tem leis claras, leis simples, que possam ser compreendidas pelas pessoas, você ganha essas pessoas como fiscais, né? População de Brumadinho, se tiver acesso ao arcabouço legal simples, objetivo, ela sabe se a Vale lá está cumprindo ou não está cumprindo as obrigações que lhes são impostas. Então, nesse momento, eu sempre faço esse alerta, né? A gente viu em Santa Maria, com a tragédia daquela Boate Kiss, após a tragédia, uma tentativa de solução pela via da lei, e não é por aí, né? É justamente o contrário. Burocratizou-se ainda mais. Mas né? isso não trouxe mais segurança. Um alto do Corpo de Bombeiros, o tal do AVCB, isso, e não piorou para quem já estava estabelecido. Sim, né? e não trouxe mais segurança, porque um ano depois, após a tragédia da Boate Kiss,
o Corpo de Bombeiros de São Paulo fez uma vistoria em casas noturnas. 80% não tinha a licença de funcionamento, né? Então, não é com mais legislação que se resolve a questão da segurança, inclusive na questão da mineração. É com mais fiscalização e com mais inteligência. E como é sobreviver nesse cipoal de leis, né? Para o empresário deve ser muito difícil, né, doutor Esse Juarez? sistema a seco de mineração, que eu tenho comentado há 10 anos, ele exige um pouco de educação. Porque você coloca um sistema, se você colocar qualquer maquinário e não educar a pessoa para saber usar aquele maquinário juntamente com o produto que ele vai usar, ele vai acabar não tendo muito progresso, não vai ter sucesso com aquilo. Então eu entendo assim que quando existe alguma coisa nesses aspectos, seja da boate que você comentou, seja dessas minas, existe a educação ou o treinamento do pessoal pode estar inadequado. Sim. Pode estar inadequado aos alertas, a algumas outras coisas. Porque, por exemplo, se a pessoa não tiver adequada para aquilo, ela vai ver um buraco vazando água, ela não vai perceber, ela não vai sentir um barulho, não vai perceber o que está acontecendo. Então, por exemplo, você falou da boate lá que pegou fogo. O bombeiro, ele dá um treinamento como é que sai da boate. Mas ele não dá um treinamento para o dono, o cuidado de construir a boate. A lei, o dono pega, coloca um arquiteto lá, mas eu acho que ele tem que ter um treinamento para isso. Claro. Então, eu acho que na questão mineral no Brasil, precisa fortalecer o treinamento, inclusive com matérias. É tão importante a questão mineral no Brasil, de qualquer forma nós não vivemos sem ela. E nós precisamos da nossa competitividade mundial. E tudo que você observar... O mineral está em toda parte, ó. Está aqui no copo, está na água, está então, na nossa vida. E outra vida. coisa, o governo às vezes cria uma lei rígida do setor que acaba não favorecendo o empreendedor, acaba favorecendo o descaminho e a clandestinidade. Claro, Sim. claro. Então, aperta tanto que o cara acha melhor fazer um descaminho, que eu não concordo de forma nenhuma, mas essa forma de reconstruir essa lei, reformular isso, seria extremamente importante. Queria aproveitar o gancho, você falou de empreendedorismo, acho que valeria a pena explicar até para o nosso telespectador a importância do setor na nossa economia e também a cadeia produtiva, porque muita gente pensa em mineração, logo imagina só grande empresa, né? Uma Vale, uma empresa de grande porte, mas existem milhares e milhares de empreendedores que trabalham nessa cadeia produtiva da mineração e que sofrem muito quando uma tragédia como a de Brumadinho acaba acontecendo, porque você tem uma interrupção de um setor muito significativo da nossa economia. Então, se você puder falar para a gente como é que é a cadeia produtiva, se existem empresas de pequeno porte, a quantidade de empregos, como é que esse setor é estratégico para a nossa economia. O setor de mineração, ele ocupa um espaço pequeno na nação. Ele, mais ou menos, hoje tem 9.000 lavras autorizadas, 1.800 lavras de pequeno porte. Vamos chamar que é dos garimpeiros pequenos porte. A produção do Brasil hoje é praticamente 100 toneladas de ouro ano, aproximadamente. Mas nós perdemos aqui para o Peru. A gente perde para o Peru? Perde para o Peru. Nós estamos em 7º, 8º lugar. Perdemos para o Peru. O Peru, ele é mais avançado tecnologicamente. Perdemos porque lá existe mais disponibilidade de mineral ou porque a extração é feita de maneira mais eficiente? Lá é feito de uma forma mais eficiente. Na questão do ouro também, principalmente. Essa questão o Brasil, o ouro, por exemplo, ele ocupa 10% do PIB na questão da mineração, depois vem o cobre com 9%. O minério de ferro ainda é o que... É o superior, o minério de ferro... Aliás, o senhor podia só reprisar, diga a capacidade de produção anual de ouro no Brasil, de quanto? Aproximadamente 100 toneladas. 100 toneladas de 100 ouro. toneladas. 100 toneladas de ouro. Bom, minério ultrapassa 400 milhões de toneladas de minério de ferro, essa que é o grande carro-chefe de exportação das grandes trades. O valor econômico é essa diferente. Que é a questão. O valor econômico que tem esse minério que é exportado, né? Boa parte aí para a China, né?
A gente Sim. exporta o minério, importa o trilho de trem, mas isso é uma outra conversa. Mas o que falar também dos valores envolvidos, ou seja, tanto o ferro que é exportado e a questão do ouro também, né? Quanto aos valores? Os valores acabam... Se O equiparando, valor né? do ouro é extremamente maior do que do ferro, né? minério Acaba de dando ferro. essa diferença boa. Sim, Mas na questão tem o calcário, tem vários minérios. sim. Tem a bauxita, o Brasil é um país de muita capacidade mineral, né? As terras raras que vem aí, né? Nióbio, principalmente. Nióbio. E como é que compatibiliza a extração com respeito ao meio ambiente? E aí queria que você aproveitasse e falasse dessa tecnologia da extração a seco. Bom, eu acho que quando tem a autorização de pequenas minas, tá? E eu acho que tem que estar muito alinhado com o dono da terra. Por quê? Quem sabe arrumar a terra bem é o produtor agrícola. Sim. Então, quando sai a autorização para o minerador, ele sai e da forma que ele tem depois de recuperar isso. Mas quem tem mais capacidade de recuperar isso é o agricultor. Então, eu acho que essa autorização tem que partir, grande parte dela, do agricultor. Ele sendo responsável da reorganização daquela terra ali, do plantio, para poder recuperação ambiental ali. Sim, a gente tem até imagens da máquina em operação e eu gostaria até de dedicar muito tempo para a gente explicar o processo e como foi, né? Aí está. Tem nome, como é o nome da máquina? Ela chama Joares. Joares. EcoGold System. Qualquer semelhança é conhecida. Olha só, olha a satisfação do empreendedor. Engraçado, meu nome é Juarez, né? Eu coloquei Juares, porque é job, de trabalho com Ares, né? Então ficou Juares. Joares. Explica um pouco o funcionamento da máquina para a gente entender como é trabalhar a seco. Porque do outro lado da tragédia a gente já viu. As imagens correram o mundo, uma montanha desabando e soterrando uma unidade, né, de processamento, ferrovia, refeitório, pousada. A gente viu o estrago que fez. A combinação perigosa e explosiva de rejeitos minerais e muita água. E essa? A EcoGold System, o funcionamento dela é mais ou menos assim. Quando você usa água, você tem uma economia, mesmo na mineração de ouro, existem as bacias de rejeito. Sim. Porém, nas bacias de rejeito do ouro, tem o cianeto e também os resíduos de mercúrio, que é altamente perigoso também. Sim. E aquilo ali, se não for bem trabalhado depois, para tirar o efeito do cianeto, fica por muitos anos, mais de 10 anos, aquilo fica agregado ali naquela terra. E o objetivo da EcoGold System é não usar nada disso. É simplesmente secar essa terra, ela é seca, ela é moída, e depois é colocado num separador, uma câmara separadora, que separa o ouro da terra. Essa terra está limpinha. Essa terra não está com cianeto, não está com mercúrio, ela não está com nenhum contaminante. Inclusive, essa terra está praticamente pronta, ela é matéria-prima para se fazer a parte da cerâmica, por cerâmica, fazendo blocos, tijolos ou coisa assim. Então, isso é uma vantagem muito grande. Como é que ela opera, digamos assim? E ela é modular? Ela é modular. Ela é pode... modular. Tem pessoas que hoje trabalham na mineração que eles processam cerca de 50 toneladas ou 80 toneladas de terra por dia. Aí é uma esteira, né? Ela vai sendo moída essa a esteira, ali é um eletroímã. Por que existe o eletroímã? Para tirar o ferro que passa junto nessa terra para não ir para o separador, porque o ferro atrapalha na separação. Então, contaminaria o processo. Contaminaria. Então. É como se fosse um filtro. Sim. É como se fosse um filtro. Então ele deixa essa terra na condição preparada para isso. E a capacidade de separação dele é de 90% do ouro. Ele separa esse ouro. Isso é uma alta produtividade em se tratando de ouro? Em termos de... Uma grama por tonelada? Sim. Porque no processo normal, para se tirar 1 grama de ouro, se suja, se cria um barro no mínimo de 1.000 litros de água.
Para 1.000 grama. litros No de água? mínimo, Pra tirar no um mínimo. Então grama. é No mínimo. um grande consumidor 10 de água no gramas, processo. 10 mil litros, 100 gramas, 100 mil litros, assim por diante. Puxa Então, vida. ele cria e a água fica um pouco barrosa, Sim, sim. porque sim. ela é misturada com terra para poder separar. Atualmente, os sistemas que eles usam é o sistema por gravidade, Sim. que vai descendo naqueles tapetes e o ouro vai agarrando naqueles tapetes, ou também eles passam o mercúrio na chapa de cobre, porque o mercúrio, tudo que é amarelo, Ele reage, gruda. né? Aí quando se passa o ouro ali, ele gruda no mercúrio. Sim. O mercúrio, Mercúrio é que é altamente contaminante. Ele se espalhar na água, inclusive nos rios da Amazônia, há muitos problemas aí na captação das cidades, inclusive nas aldeias indígenas, pessoas com problemas neurais por conta da contaminação pelo mercúrio. Aliás, mercúrio que também tem um projeto e lei aqui na casa tratando do tema, no caso da contaminação por mercúrio. A maior contaminação que eu vejo do mercúrio é da fumaça dele. Porque quando ele agrega e pega o ouro, por exemplo, tem que queimar ele para que ele Para que sobre o ouro. saia o mercúrio e fique Isso, o ouro. isso. Mas o mercúrio, existe um equipamento que ele sobe na fumaça, ele desce de novo e as pessoas pegam ele de novo. Então a pessoa acha que ali ele não está contaminando, mas ele está contaminando. Porque o ponto de fusão do mercúrio é 40 graus negativo. Aí ele vira uma barra. Então, 39 graus, ele já é como se fosse 1000 graus para o ouro, por exemplo. Sim, então ele já derrete. Então, a temperatura ambiente ele já volatiza. Como foi chegar a essa máquina? Eu acho que é importante contar um pouco da história. Como é chegar até uma máquina como essa, que ela vai passando por adaptações. Há 10 anos atrás, eu viajando, porque eu viajo muito essas minas todas, eu comecei a me preocupar com isso, porque eu via as condições que as pessoas estavam trabalhando. Eu pensava comigo, acho que daqui uns 10 anos as pessoas não vão conseguir mais mexer com água, porque a questão ambiental está ficando muito séria. E comecei a fazer os testes. Porque dá muito trabalho, porque cada lugar a terra tem uma dureza, outro lugar tem outra dureza, as pedras, tem a questão da moagem, a qualidade da moagem, a qualidade da câmara separadora. Sim. Mas aqui, ó, aqui tem um moinho que ele moe essa terra. Outra coisa que eu tive que fazer, eu uni o que eu via nas regiões de mineração e eu fui para a cerâmica. Eu fui ver a ideia da cerâmica. Foi beber na fonte de outro setor. As pessoas ali, na cerâmica, mineração. eles não tinham ideia do que acontecia na mineração. E o pessoal da mineração não tinha ideia do que acontecia na cerâmica. Eu comecei a visitar a cerâmica, ver o processo, como é que fazia o porcelanato, como é que eles tinham qualidade no material, porque o porcelanato, inclusive, se tiver 1 grão de areia, destrói praticamente a produção enorme. Não pode ter contaminação. Então eu fui ver como que eles chegavam na qualidade. Quando eu consegui ver como é que eles chegavam na qualidade, eu trouxe uma parte disso, que é essa parte da moagem, para alimentar o EcoGold System, porque eu precisava de qualidade na alimentação. Sim. Aí eu comecei a perceber que tinha alguns materiais que atrapalhavam isso. Aí comecei a trabalhar para tirar o ferro e outros materiais que atrapalhavam essa situação. E existe embora tudo é por densidade é porque cada material na Terra tem seu peso específico. Por exemplo, 1 centímetro cúbico de ouro pesa 19 gramas,3 gramas. O centímetro cúbico da Terra pesa 2 gramas aproximadamente. O centímetro cúbico da prata, 10,5. Aí eu comecei a me preocupar com balanceamento. Que o problema não estava em separar um pedaço de 1 grama de ouro entre uma tonelada de terra. Então, é 1 bilhão de partículas de terra por 1 milhão de partículas de ouro. Como é que eu jogava aquilo, como é que eu ia separar isso? Aí eu peguei alguns engenheiros, peguei alguns técnicos e fui estudando, fazendo teste, muito teste. Aí cheguei num ponto, mas um ponto é como se você equilibrasse uma bolinha em cima do corte de uma faca. Sim.
assim, tem que estar no ponto exato para poder funcionar. Como é que funciona a produtividade dessa máquina? A produtividade? Em comparação a métodos tradicionais ou mesmo métodos que usam água. O método dela a seco, ela produz mais. Sim. Porque quando você passa, por exemplo, você passou 1 tonelada de terra, ela vai deixar uma pré-separação com 1 quilo só. 1 quilo para você retrabalhar ele, por exemplo. E esse processo, para você passar 1 tonelada de terra, vamos por só 1 tonelada. Na mina o cara passa ela, joga naquelas águas todas, depois ela cai, passa lá no moinho de bola, bate e volta para trás, depois ele pega, joga, aí... Esse é um procedimento tradicional. Tradicional, ele pega e joga lá no rejeito, para ele rejeito, no futuro ele pensar o que ele vai fazer com aquele rejeito. Sim. Aqui não, aqui evitou tudo isso. Ele passou, já saiu o ouro, se tiver o ouro, lógico, já saiu o ouro, a terra já vai, e se ele já tiver o sistema de fazer a cerama, o tijolo ecológico, sim, já faz o tijolo, e não tem a barragem, o que ele vai fazer é amontoar, lógico, amontoar para poder usar depois no que ele queira usar, ou senão ele volta para a cava, sim, ele volta com aquilo para a cava, repondo a terra. Repondo a terra, fazendo uma replantação em cima, coisa assim. Se é um sistema compacto e muito mais produtivo, porque ele já não está disseminado nesse país inteiro. O processo é mais caro do que o tradicional? É um processo que você não tem como ficar amarrando uma borrachinha para acertar. Ou ele funciona ou ele não funciona. Sim. Então ele acaba sendo mais caro no começo, sim, como qualquer mas investimento. Depois ele fica extremamente mais barato. Então é uma ousadia trocar, né? O tradicional. Quanto tempo se paga um investimento de uma máquina dessa? O investimento de uma máquina dessa ele vai se pagar lógico, dependendo da produção da pessoa, terra, mas eu acho que em 2 anos se paga. Puxa vida. Em 2 anos se paga. Um tempo muito curto. Sim, um tempo curto. E com um ganho ambiental, um ganho de eficiência, uma segurança para as comunidades do entorno enormes. Sim. A questão que eu comento da questão da educação por exemplo, vamos falar de um pequeno produtor. Ele vai pegar as autorizações dele lá no DNPM, mas ele está treinado para aquilo? Muitas vezes ele pega uma autorização, ele não olha a bula. Sim. É igual o remédio, não olha a bula. Quando ele vai ver, ele tem a licença operacional, mas as restrições, o que ele tem que ter de cuidado dele? Às vezes ele não tem ele não foi ensinado, educado para aquilo. Então ele acaba, lá no final, ele acha que teve um lucro, e quando ele vê o problema que ele vai ter lá para recuperar aquilo, acaba comendo muito mais do que o lucro dele. Sim. Muito bem. Eu preciso fazer um intervalo aqui nessa nossa conversa e a gente vai falar mais no próximo bloco do Em Discussão Arena Livre sobre a importância da mineração para o país. Voltamos em instantes. E estamos de volta no programa Em Discussão Arena Livre, hoje conversando com o empresário Juarez Filho, que é da Ouro Minas, falando sobre a importância da mineração no país, depois da tragédia que houve em Brumadinho e rememorando também a tragédia de Mariana e outras, né? Falando do passivo que são todos esses rejeitos que estão aí disseminados pelo território brasileiro. Mas eu queria convidar o senhor e também o deputado Bruno Caetano para ouvir a fala do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, ele que é primeiro secretário da mesa diretora e também participa virtualmente do nosso Arena Livre. Juarez, o deputado Luiz Fernando, eu queria te fazer uma pergunta. Já existe no Brasil uma tecnologia de mineração a seco, os rejeitos não precisam de ir para a barragem. Em alguns lugares já está sendo implantado isso. Não deveria ter uma legislação que determinasse que só pode, a partir de agora, já com os exemplos que nós temos de Mariana, de Brumadinho, né, de que a metodologia atual é uma metodologia ultrapassada e que, inclusive, mata o meio ambiente, mata vidas. Você tem esse entendimento que isso deveria ser regulamentado por lei? Queria te ouvir a respeito. Deputado, obrigado pela pergunta. Não, eu acho que tem que ser regulamentado sim. Eu acho que a
a mineração ela tem que evoluir muito, ela tem que se tornar a seco, fora as minerações de retirada de areia, de rio, essas coisas que são extrai areia, não tem como ficar sem mexer com a água ali. Mas ela tem como ser a seco em todos os aspectos, seja na mineração de ferro, seja na mineração de ouro, de calcário, casterita, bauxita, até o nióbio, todas têm plena condição e tem que ter sim uma norma proibindo para poder ter essa preservação de ambiente e preservação das pessoas também, da saúde das pessoas, do risco próprio e do risco de terceiro. Eu acho que é válido se pensar nisso e já, inclusive a Vale hoje, ela já tem investimento na mineração a seco, mas a mineração a seco dela difere um pouco do sistema da EcoGold System, porque ela é com eletroímãs, para poder separar através de eletroímãs. Então, eu acho que é válido essa preocupação e vale a pena lutar por isso sim. Só a Vale tem capacidade, pelo porte que ela tem, de estabelecer um novo patamar em termos de prospecção e lavra? Eu digo isso porque ela, desde 2006, já fala na mineração a seco. Só que ela colocou lá para 2025 acabar com todos os rejeitos que ainda estão úmidos e depositados, como a gente viu lá em Brumadinho. Não é muito tempo, aliás, quando a gente vê uma tragédia como essa, parece que é para ontem, né? Há como também essas grandes empresas se movimentarem em torno da mineração a seco? Sim, tem como fazer. Normalmente, quando acontece uma tragédia dessa, se corre atrás de tudo rapidamente, né? Então, eu acho que isso vai ficar num processo muito rápido para a questão a seco. Eu acho que não tem outra alternativa. Eu fiz um comentário quando eu lancei a EcoGold System há 2 anos atrás, que eu comentei que dentro de 5 anos eu duvidava que alguém conseguiria uma licença para mineração usando água. Sim. Então eu coincidiu que teve esse acidente, infelizmente, mas eu acho que o caminho tem que ser esse. Deputado, faltou dizer aí, eu posso só pedir licença para falar também que Juarez Filho, empresário da Aurominas, o presidente da Aurominas, também é autor, também é escritor. Ele tem um livro que se chama A Lei dos Meninos Homens, e é bom saber também se a máquina faz parte de um dos capítulos. Está aqui a capa do livro A Lei dos Meninos Homens, que é também uma história, né, de empreendedorismo. Depois a gente vai falar um pouco disso com o deputado, que é especialista na matéria. Deputado, sua pergunta. Eu queria lembrar uma questão da cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, né? A gente está falando de mudança de forma de exploração de uma cultura. Tem que lembrar que até pouco tempo atrás aqui em São Paulo se queimava a cana-de-açúcar para fazer o corte. E aí a legislação, e aí o papel da Assembleia Legislativa, dos parlamentares, fez com que todo o processo de queimada fosse eliminado e a mecanização viesse a ser uma obrigação. Então, a gente aprender com o setor da cana-de-açúcar, que é exitoso aqui no estado de São Paulo, o maior produtor aqui do nosso país, dos maiores do mundo na área da cana, e tudo mecanizado, né? Quer dizer, essa transição de tecnologias tradicionais para novas tecnologias que são ambientalmente mais seguras, que são mais adequadas, ela é perfeitamente possível, né? E é que a gente se espelhe, né, nesse setor para levar para a mineração também. Mas eu queria aproveitar o gancho e de perguntar sobre a questão de mão de obra. A gente sabe também que muitas vezes mais mecanização significa menos emprego, significa menos oportunidade de trabalho para as pessoas. Como é que fica isso na mineração? Eu acho que quando se fala que se tem menos emprego, existe a volta daquilo, muitas pessoas que acabam se usufruindo disso. Igual, por exemplo, para se fabricar o carro, se tem lá a borracha, se tem o minério, se tem o couro, se tem... Então, sempre agrega alguma coisa. Sim. Sempre agrega. Quando se puxa de um lado, solta do outro. Eu acho que a questão, se melhorar as normas minerais, eu acho que, pelo contrário, aumenta o emprego indireto, principalmente os empregos tecnológicos. Sim. A questão também da tecnologia, quando ela vai chegar, porque a imagem que se tem da mineração, tirando as grandes empresas, trades internacionais que comercializam essas matérias-primas, essas commodities,
como o minério de ferro, mas a gente imagina garimpos, né? As pessoas que... Ainda com a Exatamente. peneira na mão. Exato. Com a bateia, né? É. Bateando ali o Não, mas tem minério, muito pouco. Hoje, procurando ouro. Isso ainda tem muito no país, principalmente na Amazônia, parece que ainda tem muito, não, né? o garimpeiro hoje ele se tornou um pequeno minerador. Inclusive tem que se adequar a isso também para facilitar o trabalho dele. Hoje ele usa máquinas, hoje ele usa outras formas de extrair essa terra e lavar essa terra. Sim. A primeira máquina da EcoGold System está sendo negociado com o Paraguai, com Paraguai? o governo do Paraguai. Puxa, o Brasil está aqui, não Eu consigo. recebi uma carta do Senado do Paraguai para que eu fosse lá para explicar para eles como que eles podem desenvolver a questão comercial do ouro e a forma de se colocar sustentável de extração de ouro lá no E país. o que o Paraguai pode ensinar para nós brasileiros? Eu digo isso Não. porque se falava que o Paraguai, por exemplo, era o maior produtor de soja. A gente sabe que a soja estava do lado de cá, no Paraná, mas ela atravessava, saía do Mato Grosso. No caso do Paraguai e a questão do mineral, ou o ouro em especial, o que eles podem ensinar para nós, brasileiros? Não, eles não podem ensinar para nós. Ah, Ele bom. está pedindo para que eu vá lá ensinar. para o que eles podem fazer para eles poderem ter uma produção adequada para evitar descaminho, essa coisa toda, as leis, como é que eles ajudar a formular uma lei para isso. Sim. A EcoGold já está fechado, que já vai para o Paraguai. Sim. E as normas para facilitar o trabalho do pequeno e do grande produtor, para não ter um tratamento igual o deputado disse. Quem anda de bicicleta não tem carteira de motorista, mas anda na mesma rua. Pois é. E o pequeno produtor é como se fosse a pessoa de bicicleta. O senhor falou que foi buscar, por exemplo, exemplos de sucesso na área de piso, né? Porcelanato, cerâmica. né? Da cerâmica. O senhor também foi buscar em outros países, por exemplo? A gente tem o Canadá, que tem muita mineração, o Chile tem muita mineração, a China, a Rússia, a Austrália. O senhor também foi buscar inspiração em outros países? Sim, visitei os países. Para você visitar as minas, você tem uma certa dificuldade, mas eu consegui visitar algumas coisas. Mas a produção do mundo é muito maior que a do Brasil, né? Muito maior. O Brasil ele precisa evoluir bastante nesse aspecto. O Brasil, a condição dele produzir, vamos falar de ouro, hoje o Brasil tem condições de produzir 250 toneladas anos. Produz 100. Produz 100. Dá mais do que dobrar. Isso Sim, aumentaria o mais do que emprego, dobrar. aumentaria a oportunidade de trabalho, Sim, novos aumentaria empreendedores. tudo, aumentaria tudo e com qualidade. E treinamento dessas pessoas. Porque o treinamento evita o dano ambiental. Por que o senhor fala tanto do treinamento? A qualidade do ser humano que está aí operando uma máquina como essa faz toda a diferença? Ah, faz. Preparo, né? Imagina que... Eu vou te dar um exemplo prático. Uma pessoa pega um moinho e leva para uma área. Ele chega e reclama com o dono da fábrica que o moinho é ruim. Aí o outro compra, dura um ano. E com ele durou um mês. Aí vai ver que a terra dele, a pedra dele é muito dura. Por exemplo, o que mede a dureza de pedra é moche. Então tem pedra de 3 moches, pedra de 5 moches, de 8 moches, 7 moches. Aí vamos supor que a pedra dele lá tem 8 moches, uma dureza muito forte. O que vai acontecer? Um mês estourou o moinho. Então por isso você tem que ter um treinamento para uma pessoa trabalhar, para saber com que tipo de material que ele está trabalhando. Agora, você já mencionou rapidamente, eu queria explorar ainda mais essa questão sobre a possibilidade de usar essa tecnologia em outras áreas da mineração. E se na questão da exploração do minério de ferro é perfeitamente possível fazer esse tipo de procedimento de extração na escala que o Brasil faz hoje? Sim, perfeitamente. Porque a questão dos minérios, o que eles separam? Quando se está se trabalhando, principalmente o que eles querem separar? Desagregar a terra do minério. Ou a Esse pedra é o processo, do minério. esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, é lavado esse ferro, vamos supor, eles passam nesse processo. Essa água é usada para lavar. Sim. É usado para lavar. Então, por isso que existe a água usando tudo isso. Agora, ele fazendo a seco, você vai praticamente soprar. Lógico, tem uma tecnologia para soprar isso e dá perfeitamente para usar. Na escala que o Brasil hoje Na produz. mesma escala.
Eu acho que até mais. Aumentaria até a produção. Aumentaria. O apelo ecológico, deputado, como é que o senhor vislumbra também isso? Porque se eu vou poupar água, que é tão necessária aí, para matar a sede das pessoas, das cidades. Deixa de poluí-la, né? Porque a água que você utiliza numa barragem de rejeito é uma água... Sim, perigosa para consumo depois. Estamos vendo já o rio Paraopeba, Sim. lá em Brumadinho, Oxigênio. totalmente Mesmo que se coloque contaminado. em membranas para totalmente conter, contaminado. né, a parte do barro que foi carreado aí para o leito do rio, ainda assim há muita dificuldade de tratamento dessa água e de exposição dessa água para a população. E o interessante dessa tecnologia, olha as imagens da tragédia. Você vê que era história por baixo, né? Tsunami Porque de o lama. peso é embaixo, não é em cima o peso. Em cima ela vaza, de baixo ela implode. Mas isso é contundente, uma imagem que correu o mundo e se vê também. Agora, uma barragem como essa, ela não dá sinais de que isso vai acontecer. Imagine a situação, o volume de rejeito que tem aí. É claro que se pensa também, né, doutor Juarez, o que se fazer com isso depois, né? Porque tem muito minério de ferro aí ainda, talvez uma tecnologia mais avançada para aumentar a produtividade e sobrar menos rejeito, né? O que fazer com essa montanha de rejeitos? Não, o segredo é deixar ela seco. A seco. Deixar seco. Se não tivesse a combinação da água aí por baixo, ela estaria lá até agora paradinha. Pela questão, que o senhor me perguntou anteriormente, a questão ambiental. Né? Porque o interessante dessa tecnologia, evidente que eu não sou especialista aqui, mas me chamou a atenção quando você disse, Juarez, que o rejeito, que a terra utilizada para fazer a separação, aquilo que depois é separado e sobra a terra, ou você devolve para a cava, você, portanto, recompõe aquele ambiente, ou você utiliza aquela própria matéria-prima para construção civil, por exemplo. Quer dizer, não tem rejeito propriamente, você devolve aquilo para a cava ou você utiliza. Pode ser colocado de uma forma diferente. Dá para se trabalhar assim. A questão que é o tal negócio. Agora, como aconteceu essa tragédia, eu acho assim que tudo vai correr de forma cavalar. Vai ser muito rápido isso. Não só aqui, no mundo, tá? Por exemplo, quando explodiu aquela torre lá dos Estados Unidos, houve aquele atentado de 11 de setembro, depois daquilo começou a ter as leis da lavagem de dinheiro. Começou a ter esses cuidados. Mudou toda a aviação civil. A aviação civil, uma proibição de passageiro entrar na cabine por conta de atentados, ou seja, foi um divisor de águas, se pode falar. A partir dali, houve uma legislação muito mais contundente, né? Os limites operacionais em banco, mudou tudo por causa disso. Sim. O senhor espera que também uma tragédia como essa de Brumadinho venha a mudar a relação que a gente tem com a mineração, que eu acho que ela é muito mal vista ainda. As pessoas não têm noção que a mineração está no nosso dia a dia. Eu falo isso porque aqui nesta Casa de Leis houve uma frente parlamentar da mineração capitaneada pelo deputado João Caramês, do PSB. O deputado, inclusive, trouxe especialistas aqui para discutir a matéria e tentar, de alguma maneira, mudar a visão que se tem da mineração. Não, mas a mineração ela é extremamente importante para o país, extremamente importante. O Brasil precisa dela, do mesmo jeito que precisa do agronegócio também. Então, o que se precisa é se arrumar isso. Vou te contar onde teve um garimpo em São Paulo, há muitos anos atrás. O aeroporto de Guarulhos era um garimpo. O aeroporto de Guarulhos? Era um garimpo. Há muitos anos atrás. Bom, os garimpos, né, a prospecção, as lavras mudam a paisagem. A gente tem que lembrar também que muito antigamente o Pico do Jaraguá já foi um garimpo também. Aquela área que hoje tem uma floresta, inclusive é um parque do Jaraguá, tem até uma aldeia indígena lá, também já foi toda devastada, nua, fotos que mostram que houve intenso garimpo lá e prospecção de ouro aqui muito perto, né, do Marco Zero da Praça da Sé, em linha reta, se a gente for observar, né? Ou seja, o ouro está aí. Parece que até Guarulhos nós temos até hoje aí prospecção de minerais. O ouro entre eles. Essa questão agora de rapidez nesse processo de fazer as operações a seco, sim, eu acho que todas as indústrias vão acelerar. Inclusive as indústrias que atendem a cerâmica, eu acho que elas vão começar a dar apoio para
também para mineração. Porque eles têm muita tecnologia. Mas no caso do ouro, que envolve os valores, ou seja, compensa, né, o investimento desse, que dá um retorno em 2 anos. E tem a lei do bem também, né? A lei Sim, do lei bem, do bem, que lei da inovação. é a lei da inovação para se colocar. Existe fundos para isso. Agora, puxando aí no gancho da legislação, o senhor disse que já visitou vários países. Qual hoje é o país, na opinião do senhor, que tem o marco legal mais avançado para a mineração? No que diz respeito ao incentivo, à inovação, ao desenvolvimento, à extração, mas também com respeito ao meio ambiente. Há algum país, por exemplo, que proíbe a utilização da água para fazer a extração, que exige que seja feito 100% a seco, ou ainda não existe nenhum exemplo no mundo? Eu acho que o país mais evoluído para isso é o Canadá. E o Canadá exige que seja seco. Lá não pode ter barragem. Não sei se tem as barragens lá, mas a exigência ela é muito forte que seja seco. Agora, não é também paradoxal que o mesmo Canadá, que proíbe, digamos, a prospecção lá, ou que deva ser a seco, permita que empresas canadenses sejam sócias aqui e, de repente, lá em Barcarena, no Pará, houve um vazamento né, de produto químico que contaminou águas, ou seja, existe muita exigência no quintal deles. Aí, quando chega aqui no Brasil, parece que é terra arrasada. Isso também não é paradoxal que essas empresas, que muitas vezes têm acionistas aí, inclusive no Brasil, permitam certas práticas? Por que não replicam as práticas, as boas práticas de lá, aqui? Ué, é tudo questão ambiental. Isso é provocação para os Não, mas o Brasil comprava pneus usados. Os remold vinham para o Brasil, né? Chegava aqui, remoldava. Hoje não faz mais. Sim. Mas o Brasil era um canteiro de lixo de pneu. E aí, hoje não é mais. Pois é, quem tem que garantir a sua soberania cada é o país, vai tendo uma mudança. Já estamos caminhando para os minutos finais dessa conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouco do exemplo que fica. Aliás, o seu exemplo de empreendedor. Quase não falamos aqui, viu? É importante falar o que está no livro. A gente só viu a capa aqui da lei dos meninos, mas é importante falar também da gana, da vontade de empreender e de mudar essa realidade que a gente tem aí. O que falar, doutor Juarez? Depois eu vou passar a palavra aqui também para o deputado. Bom, eu escrevi um livro porque eu acho que todo mundo tem uma história. Todas as pessoas têm uma história. Nem que ele tenha vivido um dia, uma hora, ele tem uma história. Então, eu pensei em eternizar alguns pensamentos. E eu sempre achei que um livro, algumas pessoas leem, contam uma história, outros leem, mudam a vida, outros leem e não faz nada com aquilo. Então, eu sei por que lei dos meninos. É uma lei, a gente está numa casa de leis. Essa é uma Assembleia Legislativa que completou em fevereiro 184 anos de idade. Por que mais uma lei? Vamos lá. E o deputado quanto menos lei, melhor, né? Lei dos meninos, o meu apelido é Lei. Bom. Mas Lei dos Meninos Homens, ele fala sobre as leis que a vida vai colocando na tua vida, na forma de você crescer. Eu tenho um irmão paraplégico e tenho outros meus 5 irmãos e tenho mais 5 irmãs também. E quando eu conto um pouco da história no começo, que hoje chamam de bullying, eu sofria muito com meu irmão porque eu carreguei ele praticamente 10 anos nas costas. E o pessoal chamava de mula, cavalo, e tocava na rua, aquela coisa toda. Então eu fui criando uma história sobre isso, fiquei uma época assim, quando eu era jovem, fiquei um pouco nervoso com isso, sofria com isso. Fui contando essa história, depois eu conto o que levou nós a subir para o Mato Grosso, a forma de criação que meu pai deu, a forma de criação que minha mãe teve conosco, meu pai viajava muito. Então eu fui colocando pequenos exemplos que eu passei e o que aquilo me ensinou. O que aquilo me ensinou. Se eu briguei com uma pessoa, eu fui lá e pedi desculpa e falei para ela, obrigado porque ela me ensinou uma coisa. Alguma coisa você aprendeu. Então eu pude viajar um pouco no meu passado e corrigir algumas coisas que fez um bem enorme para mim. Bom, o agradecimento, né? As considerações finais, deputado Bruno Caetano. Obrigado, Jorge. Agradeço também ao Juarez, a você que está nos assistindo. Tivemos aqui uma aula hoje sobre mineração, sobre extração de ouro e sobre a possibilidade de fazer algo diferente, mas sobretudo uma aula de uma pessoa que apostou e aposta no poder transformador do empreendedorismo. Isso é a sua história de vida, né, Juarez? De acreditar, de fazer diferente, de não se conformar com padrões tradicionais e ter a satisfação, que a gente percebe o brilho nos seus olhos, de entregar
um produto final melhor, ambientalmente mais adequado, integrado com a sociedade. Parabéns. O que Muito faltou obrigado. dizer? Em um minuto, suas considerações finais. Bom, agradeço, Jorge, agradeço você também, Bruno, pela nossa entrevista. Estou muito feliz, igual você disse. A minha maior satisfação é que isso funcione. Independente de questão financeira, que isso funcione e funcionar, funciona. Que isso esteja em prática, sendo colocado em prática para poder salvar, ajudar a não perder vidas, ajudar as pessoas a ter mais saúde e ajudar no desenvolvimento do Brasil. É muito difícil você criar alguma coisa no Brasil no momento, mas a persistência, de fato, ela tem que ser muito grande. Eu agradeço às pessoas que me rodeiam, meus parceiros de trabalho. Estou muito feliz, muito obrigado pelo convite. Muito bem. Ponto final. Críticas, sugestões, comentários no endereço eletrônico arenalivre@asp.gov.br. Doutor Juarez, muito obrigado. Volte mais vezes, foi um prazer conversar com o senhor aqui neste Em Discussão Arena Livre, trazer luz, né, num tema tão candente quanto é a mineração e as tragédias que a gente tem assistido. Muito obrigado, deputado Bruno Caetano, um prazer tê-lo conosco aqui nesta bancada do Arena Livre. Muito obrigado por sua audiência, até a próxima oportunidade, eu espero você. Vale a pena.